Sirenes. Hoje, quando escuto uma sirene em desespero, não penso em alguém que se acidentou. Penso como é fácil ser um vírus no Brasil. Urge a sirene ao longe, enquanto preparo a janta, num crescente desespero, apressada a rasgar o silêncio da noite num gélido açoite. Gritando pelas ruas como se o trajeto não coubesse em tão curto espaço de tempo, e vai enfraquecendo pouco a pouco, como se o ar lhe faltasse, como se o ar faltasse, como se o faltasse, até se calar no frenesi noturno, como um suspiro último. Bom, essa é uma das poesias que fazem parte da Face Poética da Morte, novo livro do Ângelo Asson, que acabou de ser lançado. O Ângelo Asson é o convidado número 6 da 5ª temporada do Eu Que Fiz. Bom, o Ângelo, ele é de São Paulo, da capital, ele tem 58 anos, é designer gráfico, escritor, e já participou aqui do Eu Que Fiz lá na 3ª temporada, falando do livro Transbordando. Eu vou deixar o link por aqui para você poder depois assistir a esse episódio com ele, tá bom? Bom, na Face Poética da Morte, nesse livro... Bom, no livro A Face Poética da Morte, Ângelo Asson fala de um assunto muito delicado para a maioria das pessoas, que é a morte. Esse livro ele acabou de lançar agora, no meado do 2º semestre de 2022, de forma independente. Ele faz impressão caseira, assim como encadernação. E é isso, eu vou deixar o Ângelo Asson apresentar para você o novo livro dele. Então fique agora com o episódio 6 da 5ª temporada do Eu Que Fiz, com Ângelo Asson falando do livro A Face Poética da Morte. Apresente seu livro. Oi, eu sou Ângelo Asson, designer gráfico e escritor. Eu queria apresentar para vocês meu novo lançamento, o livro A Face Poética da Morte. É um livro que traz poemas não só sobre a morte, mas também sobre a vida. Afinal de contas, para a gente entender a morte, é preciso entender, antes de mais nada, o que é essa tal de vida. Por que falar da morte? Por que falar da morte? Eu perguntaria por que não falar da morte, Afinal de contas é algo que vai chegar para todo mundo. Então eu acho que é bom a gente começar a se preparar, começar a entender o que é a morte, o que é a vida e aceitá-la, já que é algo inevitável. E para isso nada melhor do que a poesia, para que só a poesia tenha aquela força e a beleza de traduzir essa fase tão sombria da vida em algo tão belo. Por que você dividiu o livro em 5 capítulos? Fale um pouco sobre cada um deles. Bom, o livro é dividido em 5 capítulos, que é como se fosse assim, uma trilha que o leitor vai percorrendo. Eu começo falando sobre a vida, poemas relacionados à vida, e traço assim um percurso até chegar no final do livro, onde estão os poemas mais relativos à morte. Então, no primeiro capítulo tem os poemas referentes à vida, o que é a vida, entendendo a vida. Aí depois tem o segundo capítulo, começa o processo de entendimento, que a morte existe e que ela vem para todos, e então começa esse processo de entendimento, o que é a morte,
terceiro capítulo já começa algumas aspirações, uma não aceitação, a gente começa a renegar a morte, não querer, porque todo mundo quer produzir, quer viver o máximo possível, né? Então começa esse processo de até uma negação, né? No quarto capítulo a gente já está no processo de aceitação, de entendimento e já começa até a se preparar para o grande finale, certo? E o último capítulo chama-se inclusive Descendo o Ataúde, que são os poemas mais relacionados à morte propriamente dita. Como você lida com a vida e com a morte? Essa pergunta é interessante, né? Como é que você lida com a morte, né? Na verdade, eu não lido com a morte, eu lido com a vida. A morte a gente simplesmente imagina, faz poesia, faz divagações. A gente tem que, na verdade, buscar viver o presente, que é a única coisa que existe. Não existe o futuro, que seria a morte, não existe o passado são lembranças. Então a gente tem que viver cada momento da melhor maneira possível, procurando fazer o nosso melhor, com honestidade, ajudando o próximo, trabalhando honestamente, se divertindo, compartilhando momentos felizes com as pessoas, com os amigos, preservando a natureza, cuidando dos animais e fazendo o nosso melhor enquanto estamos aqui. Porque depois, sabe lá Deus o que será de nós, né? Cabe a cada crença tentar explicar o sentido da vida, o sentido da morte, se existe ou não vida após a morte. Então a gente tem que cuidar muito bem do nosso presente. Como foi o processo criativo desse livro? Bom, todos os meus livros são autopublicados, né? Então eu cuido de praticamente todas as etapas, desde o texto, revisão, projeto gráfico, capa, etc., divulgação, né? Então o processo gráfico segue essa linha aí. Eu já tinha várias poesias sobre o tema morte, né? Escrevi mais algumas novas, né, para encorpar mais o livro. E aí depois é aquele processo de curadoria, de divisão em capítulos, né? Dividir em 5 capítulos, cada um abrangendo uma etapa, né? A vida, o entendimento, tal, até chegar na morte. E esse é o processo, e tem também o processo físico mesmo, né? De impressão, de dobra, de grampo, de colocação da capa e finalização, né? E depois o processo de divulgação, que é a parte que toma bastante tempo também, né? E é bem complicado, você tem que ser bem assertivo, né? Você tem que entender bem do que se trata o seu livro e como você vai comunicar isso para as pessoas, né? É um processo que dá bastante trabalho, mas é um processo muito prazeroso. Eu fiquei bem contente com o resultado final. Por que você escolheu gatos como ilustrações em seu livro? Porque eu escolhi gatos para colocar na capa. Não foram apenas gatos. Na verdade, a princípio, como o tema era morte, a minha ideia inicial que me veio de bate-pronto assim foi fazer uma capa escura, né? Mas aquela coisa mais fúnebre. Mas aí eu pensei assim, o tema já é pesado. Se eu fizer uma capa densa, escura, isso vai afastar as pessoas, né? E elas vão acabar não lendo. E o livro é um livro leve, são poesias leves que falam sobre a morte, apesar do tema. Então eu busquei elementos para a capa do Dia de los Muertos, da festividade do Dia de los Muertos, que acontece no México. E em vários outros países também acontece, né? Então você tem aqui vários elementos, a cor amarela, você tem a cor laranja, que é de uma flor, de um tipo de calêndula mexicana, que é muito utilizada para enfeitar os altares, as ruas, etc. Essa flor chama cempasúchil. Aí você tem aqui a caveira, que remete à caveira lacatrina, que foi uma gravura criada por um litógrafo mexicano, José Guadalupe Posada, que depois Diego Rivera colocou nos seus murais, e Diego Rivera que rebatizou com Lacatrina, né? O nome inicial de Lacatrina era La Garbanceira. A garbanceira era o nome dado aos mexicanos que renegavam suas origens e imitavam os modos de vida dos europeus, né?
Então eu procurei colocar na capa esses temas mais alegres, mais festivos, para atrair o leitor para o livro. Seu livro é totalmente artesanal. Fale um pouco desse processo. Bom, a Face Poética da Morte tem um processo, eu não diria artesanal, né? Porque o livro artesanal tem um trabalho muito mais artístico, muito mais trabalhoso, tem capas que são feitas em couro, com pirógrafo, né? É realmente um trabalho de muita arte e que eu dou muito valor, inclusive. O meu livro eu chamo de um processo mais caseiro, porque eu tenho a impressora, eu tenho uma prensa caseira, eu tenho alguns equipamentos básicos que eu consigo produzir um livro que fica com uma qualidade muito próxima de um livro produzido numa gráfica. Então eu tenho todo o processo de impressão caseira, em preto e branco. A única coisa que eu faço fora é a capa, que ela é maior, né, pelo fato de ter as orelhas, né? Então a minha impressora, como é preto e branco, ela não faz em cores e também não comporta a espessura do papel, né, a gramatura e também o tamanho da folha. Então eu cuido da impressão. Aí depois você tem o trabalho de grampo, de dobra. Aí como são 2 cadernos, eu tenho que colar os 2 cadernos, isso vai para a prensa. Depois eu colo a folha guarda, que é essa folha amarela, que eu também consigo imprimir em casa. E finalmente a capa. A capa ela vem toda aberta, eu tenho que fazer o vinco para dobra, tenho que fazer o vinco aqui, porque reparem nos livros que você tem na sua casa, tem um vinco aqui, que é para a hora que você abrir o livro, ele não soltar folhas, não desprender, não ficar todo amassado. Então tem todo esse processo, o processo da dobra da orelha. Então é um processo demorado, leva bastante tempo, mas eu te digo assim, em matéria de custo, por exemplo, alguns livros que eu imprimi, mandei imprimir tiragem, 100 exemplares, 200, 300, boa parte continua aqui na minha casa, digamos, encalhado, porque é difícil de vender, infelizmente, livros. E quando você faz um processo caseiro, você faz assim, meio que por demanda, então você consegue ter um retorno do seu gasto muito mais rapidamente. Então é isso, em relação ao processo. No final do livro, você pergunta aos leitores o que é a morte. Quais têm sido as respostas recebidas? Eu, quando estava no processo, assim, pensando em como seria o marketing do livro, né, como é que eu iria divulgar esse livro, eu decidi fazer a mesma pergunta para várias pessoas e montar um vídeo, né, que até o dia 2 de novembro deve estar pronto. Vocês já vão poder assistir no meu canal, no YouTube, Ângelo Asson. E a pergunta que eu fiz para 9 pessoas foi: o que é a morte? Mas eu peguei as pessoas de surpresa, eu não falei qual que era a pergunta antes, que é justamente para pegar a resposta natural, a reação natural da pessoa, né? Eu imaginei que as pessoas tivessem grande dificuldade para responder o que é a morte, né? Mas as pessoas me surpreenderam, viu? Porque todas elas deram ótimas respostas, respostas longas, com bastante conteúdo. Eu conversei com um padre, com um crítico de cinema, com um jornalista, com veterinária, com um psicólogo. Então foram respostas que foram da filosofia até o espiritismo, até a negação, pessoas que dizem que morreu, acabou, pessoas que dizem que existe vida após a morte. Então foi uma ideia bem bacana que eu tive e que vocês vão poder ver as respostas brevemente. Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação? Olha, eu acho que esse livro levou entre 3 e 4 meses, desde a sua concepção, né, da ideia inicial, até ele finalmente, até eu estar com o primeiro exemplar na mão, né? A ideia surgiu no sarau, pelo Instagram, do Alan Figueiredo, que inclusive é quem faz o prefácio do meu livro.
E naquela live que ele estava fazendo surgiu o tema morte. E quando terminou a live eu pensei assim, poxa, eu acho que eu tenho alguns textos sobre a morte. Acho que dá para fazer um livrinho. Aí quando eu fui pesquisar eu tinha cerca de 30 poemas sobre a morte, né? Aí eu juntei todos os poemas, escrevi mais alguns, né, coisas novas e tal. E aí começou o processo do livro, e esse livro realmente foi o livro que eu mais tive foco no livro. Até porque eu estava, inclusive até parei no meio, eu estou fazendo um curso de divulgação, de marketing, né, voltado para escritores, e isso me ajudou muito. Então eu consegui ter muito foco nesse livro, muitas ideias, a ideia do vídeo, ideias para divulgação, aprimorei meu blog, então foi um livro que eu me dediquei muito, vários dias, com muito foco. Eu acreditei muito nesse livro e eu estou muito contente com o resultado final. Ficou além das minhas expectativas, o pessoal está gostando. Então foi um processo bem rápido. Eu diria que foi rápido pelo fator foco e por ter acreditado tanto nesse livro. Então ele foi feito em tempo recorde e o resultado ficou, modéstia à parte, excelente. Alguma curiosidade durante o processo de pesquisa e produção do livro? Curiosidade sobre o livro, bom, o primeiro arquivo que eu estava jogando os textos para trabalhar em cima, para fazer o projeto gráfico, no começo da produção do livro, o arquivo estava fechando sozinho. Fiquei até me perguntando, será que eu devo continuar a escrever e produzir um livro sobre a morte? Eu abri o arquivo, estava trabalhando nele, ele fechava sozinho. Aí eu dei um jeito, refiz o arquivo, comecei de novo e aí não deu mais problema, mas enfim. E aí outras curiosidades foram assim, eu coloquei assim na apresentação do livro, eu busquei frases e coisas, curiosidades inclusive, né, de várias pessoas famosas, filósofos, músicos, escritores, cineastas, etc. E tem, por exemplo, Charles Chaplin, não sei se vocês sabem, ele morreu justamente em uma noite de Natal. Outra curiosidade, Zé do Caixão, nosso mestre do cinema de terror brasileiro, né? Ele nasceu numa sexta-feira 13. Então essas são algumas das curiosidades que você vai encontrar no livro, né? E outras que talvez você descubra depois de ler. Como foi desenvolver o projeto gráfico? Desenvolver o projeto gráfico para mim é uma coisa muito prazerosa, né? Porque eu trabalho com isso há uns 30 anos, fiz muita revista, trabalhei em grandes editoras, Editora Abril, Editora Requidan, Editora Globo, então é algo que para mim é fácil, embora cada livro, dependendo do seu conteúdo, você tem que buscar um visual específico, trabalhar com elementos que tenham a ver com o conteúdo, certo? Por exemplo, como eu já falei, eu não poderia num livro como esse que fala da morte colocar uma capa escura, uma capa densa, uma capa muito sombria, não é? Porque isso afastaria o leitor. Inclusive a primeira pessoa que comprou esse livro numa feira literária foi uma criança. Uma criança. Então eu acho que projeto gráfico tem que ser muito bem pensado, né? Você tem que trabalhar com o tipo de letra certo, você tem que trabalhar com as cores corretas, um visual Se você pega esse livro aqui, você vê que ele está muito leve, A única coisa pesada nesse livro realmente é o tema. Mas conforme você vai lendo, você vai, é como eu disse no começo, né? Como uma trilha que você vai percorrendo lentamente, sem pressa, e as pessoas estão gostando, elas estão me dando um retorno muito bacana. Quem já leu não sentiu o peso da palavra,
o peso dessa coisa que é a morte. Então isso não tem a ver apenas com os textos, tem muito a ver também com o projeto gráfico, com o tratamento que você dá visual, né, para cada livro, para cada tema, para cada história. Qual livro você conheceu por causa de um filme ou vice-versa? Um filme que eu conheci após ter lido um livro foi A Menina que Roubava Livros. Um livro muito bacana, fala daquela coisa na época do nazismo, se não me engano na Alemanha, uma menina que gostava muito de ler, então tinha aquela coisa de os alemães queimarem livros em praça pública, proibirem certos livros. Então é um livro muito bacana que mostra muito bem aquela realidade daquela época terrível. E depois eu fui assistir o filme e realmente traduziu muito bem aquilo que eu tinha lido. As imagens, os personagens, eu acho que foi, para mim, eu sei de gente que assistiu o filme e não gostou muito, não achou que estava muito condizente com o livro, mas para mim eu achei o filme bem fiel ao livro que eu tinha lido. Já comprou um livro pela capa? Qual? Olha, eu não posso dizer que eu já tenha comprado um livro pela capa, mas eu já fui induzido a conhecer vários livros pela capa. Inclusive, sim, eu como designer gráfico, eu vou numa livraria, eu olho capas maravilhosas que dá vontade de comprar todos, né? Mas é claro que o dinheiro não dá. Então, mas muitos livros que eu comprei, eu fui induzido a conhecer o livro pela capa. Então você vê uma capa bonita, você vai lá, você vê a contracapa, os depoimentos, você vê do que se trata e isso pode gerar um interesse e você acaba comprando. A capa em si, sozinha, não vende. Você tem que ter um tema interessante, você tem que ter um conteúdo realmente interessante, de qualidade, de preferência você tem que ter depoimentos de pessoas que já leram. Então é isso. Eu acho que somente a capa não vende, mas ajuda muito. E é por isso que o processo gráfico você tem que ter... perca tempo pensando na capa, faça várias capas, não vá ser auto-influenciado pela sua primeira ideia, que muitas vezes acontece isso comigo. Eu tenho uma ideia, a primeira ideia, a segunda ideia, eu falo, nossa, tá linda. E aí eu fico trabalhando, retrabalhando a capa, mudando cores, mudando o tipo de letra, até chegar naquele ponto ideal. Mostro para pessoas, tenho feedback para ver o que elas estão achando. Então, consulte outras pessoas, consulte designers, para saber o que elas estão achando, porque às vezes a gente trabalhando sozinho, como eu trabalho sozinho, muitas vezes eu não vejo certas coisas que alguém que não está ali no dia a dia, no processo, acaba enxergando, né? Então é muito bom ter esses feedbacks. Qual é a sua mania literária? Minha mania literária, agora que eu estou pensando, né? Porque a minha cabeça tem muitas ideias, então muitas vezes eu começo a fazer uma coisa sem antes ter terminado outra, né? Mas uma coisa que eu não consigo fazer, uma das minhas manias literárias, é não terminar de ler um livro, ou seja, não parar um livro no meio. Foram raros os livros, acho que eu poderia dizer 1 ou 2 livros que eu não terminei de ler porque o livro estava maçante por algum motivo, né? Eu gosto de chegar até a última página do livro. Uma coisa puxa a outra. Bom, eu vou indicar para vocês não um livro, mas 2 livros, né? Um deles é o Doutor de Uru, do meu amigo Jair Farias. E o outro livro é do Alan Figueiredo, chama O Grito. Alan Figueiredo que fez o prefácio do meu livro, brilhantemente. Então, o Doutor de Uru, de Jair Farias, e O Grito, de Alan Figueiredo.
A Face Poética da Morte e os meus outros livros você encontra no meu blog, acho que é o meio mais fácil de você encontrar, angeloasson.wordpress.com. Lá tem todos os meus livros, tem degustação, tem trechos, tem depoimentos, fala sobre o autor, fala sobre o processo de produção, e tem também o meu canal no YouTube, Ângelo Asson. Tem vários vídeos, tem bate-papos, tem poesia, você pode inclusive mandar sua poesia para mim. Então é isso, gente. Conheçam, não tenham medo de encarar a face poética da morte. Nossa, quanta dedicação, né? É legal ver a forma que o Ângelo fala do envolvimento dele com o mundo literário e poético, e também da disponibilidade que ele tem de fazer curso para poder se aprimorar no mercado literário e cada vez mais trabalhar com esse cuidado que ele trabalha com as publicações. E as curiosidades que ele falou do processo criativo, o arquivo do livro fechando no computador, eu confesso que eu ficaria com receiozinho de estar escrevendo sobre a morte e o arquivo ficar fechando toda hora. E eu adorei a dica que ele deu sobre a escolha da capa, né? Por muitas vezes a gente tem uma ideia e de bate-pronto a gente já quer colocar em prática, mas o melhor mesmo é fazer essa pesquisa, procurar a opinião de outras pessoas, para que você tenha uma capa de livro que traduza o que está lá no conteúdo, né? E que traga essa curiosidade para o leitor, como ele fez nesse livro, né? Que tem um trabalho gráfico muito bonito, né? Tem aqui a capa, como ele explicou, com a caveira, os gatinhos que me chamaram muita atenção. E dentro também tem as flores e tem os gatinhos aqui, ó, no agradecimentos tem gatinho. E nos capítulos também, na abertura dos capítulos, sempre tem alguma referência gráfica. Ó, no obituário aqui, né, que ele cita algumas pessoas que já se foram e outras que não, que estão por aí, mas que já falaram sobre a morte. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. E para acompanhar o Ângelo, conhecer os outros trabalhos dele, como ele mesmo disse, né, tem o blog, tem o canal no YouTube. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, no texto aqui embaixo, com os links, para você poder acessar e conhecer mais do trabalho dele, adquirir os trabalhos dele, inclusive a Face Poética da Morte. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Ângelo por me enviar o livro e também por me convidar aí para gravar um dos vídeos que falam sobre o que é a morte. Foi muito impactante quando ele me convidou e pediu que eu falasse de bate-pronto o que era a morte para mim. Então corre lá no canal dele e assista a esse vídeo e vários outros, né, com outras pessoas lendo poesia. É um canal bem agitado, bem quieto, como o Ângelo é. Então é isso. Se você quer participar ou quer indicar alguém para participar aqui do Eu Que Fiz, eu te convido a mandar um e-mail aqui para o euquefiz@revoluta.com, e aí eu vou te explicar como é que é o processo para a produção do programa, para a sua participação ou de algum autor que você queira indicar para participar, tá bom? Bom, chegamos ao final do episódio. Como eu sempre digo, só a arte salva. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau.